Uma outra ideia que nós podemos construir aqui é aquela que o profeta Isaías vai dizer: como alguém pega um pedaço de madeira, que parte da madeira ele tira para construir, para cozinhar, né? Cozinhar o seu pão, a sua comida, e a outra parte ela faz um ídolo, e uma parte vira cinza, queima, a outra parte ela faz um Deus para adorar. Nessa construção do Salmo 115, a gente poderia perguntar assim: como o homem pode adorar um ídolo que é menor do que ele, do que o próprio homem? Porque o ídolo tem boca e não fala. O homem tem boca e fala. Seus olhos veem, né? Se esse seu falar e essa sua visão ela não vale para Deus, que é como se a pessoa não estivesse sendo vista por Deus, ou a pessoa não consegue ver a glória de Deus, ver a palavra, porque a idolatria cega. Se aquela pessoa ela fala, mas Deus não ouve a sua oração por causa da revolta que Deus tem com a idolatria, mas se a pessoa buscar, né, a Deus com sinceridade, com arrependimento, Deus vai ouvir. O que na verdade ele quer dizer aqui é que o adorador ele ainda é maior do que a criatura que ele adora, né? E aí a gente tem que pensar que quando nós adoramos o Deus dos céus, nós estamos adorando aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que é maior do que tudo. Então a adoração ao ídolo ela é ofensiva a Deus, porque ela tira Deus do lugar que ele deve estar nas nossas vidas, e ela é uma ofensa também à própria imagem do ser humano, que passa a adorar uma coisa que é menor do que o homem. Então se você, como adorador, você precisa de um Deus para fazer um milagre, você vai buscar um Deus que é menor do que você já está com um problema que você não consegue resolver, e você vai buscar alguém que é menor do que você, como isso será resolvido, né? Então, a gente, após trazer essa reflexão, nós vamos entrar agora aqui no texto da nossa apostila, né, para a gente prosseguir com essa ideia. Deus, ele é acima de todas as coisas, a adoração deve ser ao único Deus, porque ele é o Deus todo-poderoso que pode resolver todas as coisas. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, que ele está falando de Israel, através da sua história no AT, né, no Antigo Testamento, cometia repetidamente. Então, quando nós olhamos isso, parece que o primeiro sentimento que nós temos é como se fosse um sentimento de revolta. Nós nos perguntamos como pode um povo que viu tantos milagres do Senhor desde a sua saída do Egito, tantos milagres que aconteceram no deserto, Deus se revelou àquele povo de uma forma assim tão extraordinária, e aquele povo conheceu Deus tão de perto. E como podem aquelas pessoas, como podem ter se envolvido repetidas vezes com a idolatria? Eu me pergunto isso. Só que me vem uma resposta, que quando nós olharmos para isso, ao invés de nós nos revoltarmos com as atitudes deles, nós devemos perceber a fragilidade que eles tinham, que é a nossa também, é a fragilidade de todos os seres humanos. É por isso que a Bíblia mostra a necessidade de nós cristãos estarmos desenvolvendo uma vida de relacionamento contínuo com Deus. Nós precisamos todos os dias aprendermos algo mais, nós precisamos todos os dias estarmos alimentando a nossa fé. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar vazios espiritualmente, e aí corremos o risco de não percebermos mais nem esse Deus grande e irmos para a idolatria. Foi isso que aconteceu de fato com o povo de Israel. Eles foram esfriando, foram deixando o seu relacionamento com Deus, e aí acabaram tentando preencher isso, o vazio que foi criado com a idolatria. E aí nós devemos ter esse cuidado. Por isso a importância da gente estar sempre na igreja. Por isso que a igreja ela tem vários cultos por semana, para nos dar essa oportunidade da gente estar constantemente alimentando a nossa fé. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, que veio a ser chamado de Israel depois. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos, né? Ele vai ter uma experiência com Deus e ele vai perceber, vamos para Gênesis capítulo 35, versos de 1 ao 4, onde acontece ali um momento de conversão, né? Jacó erige um altar em Betel, ou seja, ele ergue, constrói um altar em Betel.
versículos de 1 a 4, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho para onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam às orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então nós vemos aí o que? Um momento de conversão. Jacó, ele na sua necessidade, na sua angústia, o Deus do céu foi quem lhe respondeu e não os ídolos. O Deus do céu deu o livramento a ele diante da fúria do seu irmão e não os ídolos. E ele reconheceu Deus e Deus vai chamar ele para uma aliança, uma conversão, onde ele diz: jogue fora, deite fora, rejeite, tire do vosso meio todos os deuses. E ele chama as suas famílias, a sua mulher, os seus filhos, ele chama os seus servos e propõe a eles que joguem fora, entreguem aqueles deuses para que eles pudessem servir ao Senhor.